Olá, você está no canal Kiron e hoje nós vamos falar sobre saúde e cura. O assunto de hoje tem um pouco a ver com os processos de cura que estão se polarizando bastante no nosso mundo moderno. Então há um mundo um pouco antigo, entre aspas, que lidava com a saúde, lidava com a cura de uma certa maneira, que hoje recebe o nome de tratamento holístico. E há um projeto de cura que foi se globalizando ao longo do tempo, que tem muito a ver com tudo que veio na construção do pensamento científico, principalmente depois do Iluminismo, na Europa, e se espalhou pelo Ocidente e foi depois sendo globalizado como uma ideia hegemônica do que deveria ser a cura e de como as pessoas deveriam lidar com ela. Esse processo tem dois núcleos que são importantes. O primeiro núcleo é tratar o ser humano com uma visão bastante materialista, ou seja, essa visão que vem com o pensamento científico desde o século XVII, XVIII e se arraigou e se aprofundou no século XIX, depois no século XX produziu os seus frutos e os seus efeitos, aonde a concepção do homem é uma concepção de um organismo que é feito uma máquina, que tem funções físicas, que tem funções químicas e que tudo que acontece com ele em termos de saúde e de doença tem a ver com esse bom funcionamento da máquina. E esse conceito depois foi lançando tentáculos na sociedade moderna e produzindo um segundo núcleo, que é uma ideia de que o homem pode fazer com essa máquina aquilo que ele bem entender e que as consequências do que ele faz depois podem ser organizadas como se organiza uma máquina que não foi bem usada. Então, se faz funilaria, se faz mecânica, se cuida, se troca uma peça, essas coisas todas. Então, o homem moderno hoje cuida muito pouco da sua saúde, come mal, dorme mal, trabalha muito, é muito sedentário e tem uma série de práticas na sua rotina que provocam, segundo esse conceito, um mau funcionamento da máquina. E depois, a medicina moderna, com seus aparelhos, com suas técnicas, com seus remédios químicos, tem uma capacidade, ou teria essa capacidade, de reordenar essa máquina. E principalmente essa forma de organização dos planos de saúde e por trás a indústria farmacêutica, gerando cada vez mais produtos de consumo, que são os medicamentos, isso faria com que o homem assegurasse a sua saúde e o seu bem-estar. E nós temos visto ao longo do tempo que não é bem assim. Então nós temos uma epidemia de pessoas que engordaram demais, a obesidade hoje está espalhada no Ocidente principalmente, uma rotina com uma alimentação muito ruim, cheia de veneno, de agrotóxico, essas coisas todas que nós já conhecemos, e uma rotina sedentária que está quase que sempre voltada para o trabalho, para que esse ser seja produtivo, produza coisas e bens de consumo para a sociedade, vai gerando um certo desgaste que depois a medicina não tem condições de fazer com que a saúde retorne. Saúde é algo a ser construído, não? E existe esse outro paradigma, que foi um paradigma que acompanhou a humanidade durante milênios. Claro que hoje existem avanços da medicina moderna que podem se somar a esse paradigma antigo, mas seria bom a gente repensar um pouquinho nele. E nesse paradigma que ocupou a mente, o pensamento da China antiga, da Índia antiga, da Grécia antiga, da onde surgiu depois os conceitos que vão
aflorar na medicina de hoje, nas medicinas xamânicas, nos povos espalhados pelo planeta inteiro, é que, de uma certa maneira, todo organismo vivo possui uma alma, possui uma energia interna que governa aquele organismo. E que sem essa energia, sem essa força, que nós vamos chamar a partir de agora de força vital, a força vital é algo que vem dessa alma, que se incorpora ao corpo, ao veículo de qualquer organismo, de qualquer criatura, e quando ela é retirada, aquele organismo está morto, não tem mais capacidade de expressão. Então você veja uma pessoa que atua a sua vida inteira e depois, quando ela está lá estendida no caixão, no velório, aquele corpo inerte, frio, sem capacidade de se comunicar, sem capacidade de se mover, sem capacidade de gerar nenhum efeito no mundo ou de manifestar qualquer coisa no mundo. Então a ideia desses povos, que era uma ideia muito simples, muito empírica e muito teórica, mas também permeada por um conhecimento espiritual muito antigo, revelado pela humanidade nos mais diferentes povos que viveram aqui, é que os organismos vivem, as criaturas vivem em um veículo físico e que esse veículo é animado por uma força, que nós estamos chamando aqui de força vital, e essa força vital vem da alma. Então, lá na China antiga, eles chamavam essa força vital de Qi, ou de Qi. E o Qi, a pergunta para você é, como anda o seu Qi? Como anda a sua força vital? Esse Qi era concebido pelos chineses como energia, como força, como vitalidade, que era transmitida dos antepassados, das gerações anteriores, através dos pais, para aquela nova criatura. Eles chamavam essa força que vinha dos pais, que era transmitida para os filhos de Jing, uma parte do Qi, e esse Qi animava o corpo e ela era dividida em duas grandes energias que eles chamavam de Yin e Yang, uma energia mais rápida, mais leve, mais sutil, mais ligada à consciência, o Yang, e uma mais lenta, mais pesada, mais nutridora, que era ligada mais ao corpo e à matéria, que era o Yin. Essas duas forças geravam movimento dentro dos organismos e esses movimentos manifestavam 5 forças diferentes, ou 5 espécies de Qi, 5 momentos de equilíbrio diferentes entre o Yin e o Yang, que estavam ligados aos órgãos internos, estavam ligadas a uma anatomia sutil que o homem não pode enxergar, mas que os chineses conheciam, mapearam e atuavam sobre ela, que eles chamavam dos meridianos, os Jingluo, os vasos, por onde esse Qi corre, e manifestavam na superfície do corpo certos pontos no percurso desses meridianos, que são o que nós conhecemos hoje como os pontos de acupuntura, aonde nós tínhamos acesso à força vital e tínhamos acesso ao Qi. E essa força vital podia ser cultivada e podia ser nutrida. Uma parte era adquirida, como eu falei, pelos antepassados, a outra parte era adquirida pelo ser humano na sua rotina diária. Uma parte através dos alimentos, que eram cultivados de uma maneira orgânica, sem agrotóxicos, sem veneno, sem essas coisas todas. As ervas, que depois vão dar origem à fitoterapia, que também atua de forma medicinal sobre essa força vital. E exercícios que se faziam para cultivar o Qi, que são chamados de Qigong ou Qigong. São exercícios de captação de energia para fortalecer a força vital. Meditação, música, poesia, ciência, todos aqueles rituais, todas aquelas cerimônias culturais, sociais, que ajudavam a fazer que a parte mais sutil do Shen também entrasse em equilíbrio. O Shen, que é a parte consciência desse Qi, dessa força vital. E a medicina tradicional chinesa, através da acupuntura, através dos exercícios do Qigong, através dos fitoterápicos, através de massagens, de banhos, de uma série de procedimentos, ajudava a equilibrar essa força vital. Essa é uma medicina extremamente antiga, nós temos documentos de mais de 5.000 anos falando sobre isso,
e com certeza um passado não escrito, oral, aonde essa medicina se desenvolveu, a história de grandes terapeutas como o Imperador Amarelo e uma ligação dessa medicina com certas filosofias metafísicas como o taoísmo, o budismo e outras que estão presentes, o confucionismo também, lá na China, que dão origem a uma medicina extremamente sofisticada, extremamente eficiente, extremamente poderosa, que consideram o tratamento do indivíduo e não o tratamento da doença. Isso é uma coisa super importante que no paradigma moderno se perdeu. Hoje se tratam as doenças, se trata diabetes, não a pessoa, porque 2, 3, 4 diabéticos diferentes não deveriam ser tratados da mesma maneira, porque a força vital deles, o Qi deles não é a mesma. A Índia também, da mesma maneira do que a China, produziu uma medicina que está alicerçada em conceitos filosóficos e espirituais muito profundos. Tem a sua raiz nos Vedas, tem a sua raiz nos Tantras, tem a sua raiz em textos antigos, na sabedoria antiga que vem da China, dos rishis, como se diz. E essa medicina, que é chamada de medicina ayurvédica, também tem um nome para a força vital. E esse nome é prana. Então o prana, a força vital, está contida em tudo, está no planeta todo, está em todos os reinos, está nas pedras, está nas plantas, está nos animais, está no homem, está no planeta como um todo, está no éter do planeta. O prana também tem os seus caminhos de energia, assim como os chineses tinham os meridianos, os hindus denominavam esses caminhos de energia de nadis. Os hindus também legaram à humanidade o conhecimento dos centros de energia, aonde esses caminhos se cruzam em certas partes do corpo. Ali eles formavam certos vórtices de energia, que os chineses chamavam de chakras, e nesses chakras o homem fazia um intercâmbio mais intenso com as forças que estavam fora dele. As forças do mundo, as forças espirituais, inclusive, podiam penetrar. Forças que são do homem em níveis mais profundos, em corpos mais profundos, poderiam penetrar e irrigar o corpo do homem através de certas práticas específicas. E daí temos o yoga, ou os yogas, não, porque são muitas linhas, com diferentes características cada uma, a meditação, uma maneira de fazer com que o Qi ou prana se harmonize. Havia um conhecimento muito profundo sobre os tipos de prana, assim como na China. Então, os 5 movimentos, o Yin e o Yang, geraram na China os doshas, que são temperamentos. Os médicos hindus, assim como os chineses, diziam que cada homem tem um temperamento, tem uma energia específica, e você não podia tratar todos os homens de maneira igual, porque cada organismo tinha um temperamento diferente. E aí vem o que eles chamam de os doshas, que são esses temperamentos que cada organismo tem. De novo, essa medicina holística, essa medicina que está alicerçada em profundos conhecimentos espirituais, não tinha a prática de cuidar de doenças. Então ele cuidava de indivíduos, cuidava de seres com características únicas e produziu também uma série de tratamentos, uma série de terapêuticas, uma série de práticas, principalmente as práticas de purificação são muito intensas na medicina ayurvédica, uma fitoterapia extremamente avançada, um pouco diferente da fitoterapia chinesa, porque aqui se introduzem também os metais, o trabalho com os metais. Então, essa fronteira entre a China e a Índia, que é o Tibete, ali tinha toda uma forma de produzir elixires de uma certa maneira alquímica, que conheciam, por exemplo, o uso do mercúrio, como um poderoso elixir alquímico. Podemos mais para frente estudar isso com mais calma. Depois nós temos, lá na Grécia, um pensamento muito parecido. Nós não chamamos mais de prana, não chamamos mais de Qi, mas chamamos de pneuma. E o pneuma também é essa força vital, é esse sopro espiritual que mergulha dentro de um corpo material e produz ali vida. E a forma de tratar as moléstias, as dores, os sofrimentos
também estavam envolvidas com práticas físicas, também estavam envolvidas com purificações, também estavam envolvidas com uma série de movimentos. Se conhecia também a tipologia de cada organismo, ali se fundou a teoria dos humores e ali foi enunciada pela primeira vez a lei dos semelhantes, que mais para frente é revisitada por outros grandes terapeutas, Paracelso e mais tarde Hahnemann, o fundador da homeopatia, e vai dar origem ao tratamento homeopático moderno. Lá em Hipócrates existia essa ideia de que o médico e o terapeuta deveria ajudar o organismo a se reorganizar, a gerar dinamismo aonde a estagnação tivesse presente. Isso também está presente na medicina chinesa com muita força e também está presente um pouco na medicina ayurvédica. Então, dinamizar, organizar, nutrir eram palavras-chave dentro da medicina grega. Essa medicina que considerava que o indivíduo, quando está doente, foi afetado na sua força vital. Então você vê que é um paradigma antigo, que hoje está ressurgindo com muita força, porque essa medicina mecanicista, essa medicina considera o corpo um amontoado de equações químicas e físicas e propõe procedimentos que têm essa premissa como base, além da indústria química, que trata a farmacêutica moderna, que trata as patologias, não nas suas causas, mas nos seus sintomas. Então, esse modelo, nós estamos vendo que está falindo, além de como isso se organizou financeiramente, economicamente, a falência dos planos de saúde, que não são planos de saúde, são planos de doença. É um plano para quando eu adoecer, porque eu sei que eu vou adoecer com a rotina que eu levo, eu sei que eu vou adoecer comendo alimentos envenenados, eu sei que eu vou adoecer porque eu como alimentos que na verdade não são alimentos, são esses produtos todos da indústria do fast food, gordura com sal, com químico, com isso a gente já conhece essas coisas. Então eu sei que eu vou adoecer porque eu tenho uma rotina que não produz saúde. Então não são planos de saúde, são planos de doença. São planos para, naquele momento que eu adoecer, eu poder ser aliviado da minha dor e do meu sofrimento. Normalmente os que têm mais poder financeiro e econômico têm um tratamento melhor e aqueles que não têm vão ficar com a sua dor, vão ficar com o seu sofrimento. Mas a ideia não é que a cura esteja por trás daquilo. A ideia é aliviar o sofrimento, remover a dor, remover os sintomas, e nesse movimento às vezes se produz muitas outras dores e muitos outros sintomas, o que a gente conhece como os efeitos colaterais. Bom, depois da Grécia, lá na Alta Idade Média, nós temos esse surgimento desse grande curador, que é Paracelso, que é cientista, que é alquimista, que é médico, que é astrólogo. Ele dizia claramente nos escritos dele que um médico não poderia ser formado sem ele conhecer a astrologia. E isso vem de todo um núcleo de conhecimento que é chamado hoje de ocultismo, as ciências ocultas, as ciências esotéricas, que tinha uma concepção de mundo do macro, do micro, a lei da analogia, a correspondência entre o micro e o macro, a ideia de que o nosso sistema solar é um organismo também, é uma entidade também, é uma consciência, e nós que estamos dentro desse sistema somos um microsistema solar. Se tem Sol lá fora, tem Sol aqui dentro, e ele é um dos nossos órgãos. Se tem Júpiter lá fora, tem Júpiter aqui dentro, e ele é um dos nossos órgãos. Que as forças cósmicas é que organizam o homem, que há um propósito cósmico, e esse propósito cósmico está contido dentro do homem, e que a medicina precisa fazer com que o homem se pareça cada vez mais com o cosmos, se pareça cada vez mais com os processos que são naturais no universo, no cosmos, e quando o homem se aproxima disso, ele gera saúde. Ele também reconhecia a lei dos semelhantes, mas não tratava apenas com semelhantes.
e ele gerou uma das leis, ou uma das teorias dentro da medicina esotérica, que é chamada teoria das assinaturas. Então, se você tem, por exemplo, uma vagem que lá dentro tem uma semente que se parece com algum órgão dentro de você, então se eu pego um feijão e o feijão tem o mesmo desenho do meu rim, então com certeza o feijão é bom para o rim. O feijão está relacionado com o rim. Essa teoria das assinaturas fazia com que ele pudesse reconhecer na natureza substâncias que iam produzir medicamentos através de processos alquímicos e não só químicos. E aí se desenvolveu uma escola de medicina muito interessante, muito importante, que vai desembocar depois em Hahnemann e na homeopatia. E depois também vai ser revisitada por Rudolf Steiner e vai trazer para a humanidade a medicina antroposófica. Lá na homeopatia com Hahnemann, então se reconhece o princípio vitalista, os organismos estão animados de força vital e essa força vital é uma energia imaterial, é uma energia espiritual, é uma energia transcendente à matéria. Enquanto essa energia está dentro dos corpos, os corpos têm vida. E quando essa energia se retira, os corpos não têm mais vida. É então desenvolvida toda uma prática médica através dos medicamentos que são feitos pelo princípio da semelhança, pelo princípio das doses mínimas, o mais diluído possível, e pelo princípio da dinamização. Ou seja, Hahnemann vem contribuir nos contando que, através das suas experiências, ele descobriu que o processo de dinamização dos medicamentos libera um poder de cura que não está na planta bruta. Que se eu tomar a tintura da planta bruta, se eu fizer um cataplasma, se eu fizer uma compressa, eu vou produzir um certo efeito terapêutico, curativo, de um certo nível. Mas se eu dinamizar esse medicamento, eu consigo liberar um poder de cura que estava oculto dentro da planta, que também tem a ver com a força vital da planta. E tem a ver com a força vital de qualquer coisa que for usada para ser um medicamento homeopático. Também na antroposofia isso está presente, mas a antroposofia não trata só com semelhantes, também trata com contrários e com outras manifestações de cura que foram enriquecidas pela ciência espiritual que Rudolf Steiner trouxe. Então, a ideia toda é a gente fazer essa pergunta para a gente: como está o meu chi? Como está o meu prana? Como está meu pneuma? Como está a minha força vital? Eu estou cultivando a minha força vital através de boas rotinas? A minha prática alimentar traz energia vital para dentro da minha própria força vital? Eu faço exercícios, esses exercícios são exercícios inteligentes que ajudam a captar energia e trazer energia para o meu corpo? Eu tenho na minha rotina práticas que ajudam a minha força vital se manter em equilíbrio e num padrão de vibração alto? A minha força vital está conservada? Eu tenho um plano de saúde para mim, não esse que eu pago mês a mês para quando eu ficar doente ter acesso a um quarto, a antibiótico. Isso não é uma crítica, veja, é uma crítica a certas práticas, mas não é uma crítica que a gente tem acesso a medicamentos. Às vezes nós precisamos deles. Se eu quebrar minha perna, não adianta eu fazer acupuntura, eu preciso colocar a perna no lugar, eu preciso engessar, eu preciso colocar uma bota. Se eu sofrer um acidente, eu preciso do cirurgião. Se eu romper alguma artéria, eu preciso do... Essa medicina avançou muito e tem muitas coisas boas. Mas a ideia é que eu posso voltar a ter esse pensamento holístico, a saber que eu sou um indivíduo único e que o meu chi, a minha força vital, ela é minha responsabilidade. Então eu vou comer bem, eu vou dormir bem, eu vou fazer Qigong, eu vou fazer yoga, eu vou meditar, eu vou orar, eu vou fazer boas leituras, eu vou prestar atenção no que eu ingiro materialmente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente,
para que a minha força vital sempre esteja na melhor condição possível. E quando a minha força vital for mexida, quando ela sair do equilíbrio, quando ela entrar em desequilíbrio, quando ela desbalancear por qualquer motivo, kármico, físico, cultural, temporal, seja lá pelo que for, aquilo que mexer com a minha força vital e desequilibrá-la e produzir em mim efeitos que produzem dor, que produzem sofrimento. E a gente não está falando só das coisas físicas, nós estamos falando das coisas emocionais e mentais principalmente. A gente vê que hoje as epidemias são psíquicas, são psicológicas. Depressão, epidemia de depressão. Ansiedade, epidemia de ansiedade. Doenças de degeneração nervosa, loucura e todas as coisas que nós já conhecemos. Então, o plano de saúde, o melhor plano de saúde é aquele que eu faço para mim. Em vez de eu gastar, não estou dizendo que é para você parar de pagar o seu plano de saúde, mas se você não comer alimentos envenenados, talvez você não precise usar o seu plano. Se você puder fazer yoga todos os dias, se você puder fazer Qigong todos os dias e captar energia para ajudar a sua força vital a ser revigorada, talvez você não precise do seu plano. Inclusive os planos de saúde hoje estão incorporando esses profissionais, homeopatas, acupunturistas, fitoterapeutas, professores de yoga, professores de Qigong, meditação, danças circulares e uma série de outras ajudas ao ser humano, não? Então, a pergunta é como está o seu Qi? Como está a sua força vital? Como está a sua energia? Você presta atenção nela? Você a cultiva? Você sabe como cultivá-la? Se você não sabe cultivá-la, deixe já o seu comentário aqui embaixo e me diga, não sei, como é que eu faço? Ou eu penso que é isso, eu penso que é aquilo. Como que o yoga pode me ajudar? Como a alimentação pode me ajudar? Que tipo de medicamento homeopático eu devo tomar? Traga aqui as suas dúvidas, traga aqui as suas perguntas e nós vamos tentar responder ao longo dos nossos próximos vídeos. Mas a pergunta que eu queria deixar para você hoje é como está o seu Qi? Você está conscientemente gerando um plano de saúde para você, que é individual, mas que pode se irradiar para o coletivo também. Ou você está pagando um plano para quando você adoecer, porque você já sabe que a sua vida não gerou uma rotina capaz de manter saúde, de gerar saúde, e você já está contando que vai adoecer. Quando você adoece, você vai para o hospital, pega a receita do antibiótico, do analgésico, do anti-inflamatório e toma. Ou você vai buscar um homeopata, você vai buscar um acupunturista, você vai buscar um fitoterapeuta, você vai buscar um professor para te ensinar yoga, Qigong, você vai buscar conhecer as plantas que podem te ajudar com isso, você vai buscar uma nutricionista para você readequar a sua alimentação, você vai fazer meditação, você vai andar. Como é que está isso? Então, se você tem dúvidas sobre isso, escreva aqui pra gente e nunca pense que essas coisas produzem mudanças, às vezes que são muito radicais e instantâneas, às vezes é um processo e esse processo pode ser orientado e você pode receber ajuda de bons profissionais. Inclusive nós aqui do Núcleo Kiron de Cura, para que você possa entender como essas coisas funcionam, fazer a sua consulta, também fazer a sua consulta astrológica, porque lá na Astrologia da Saúde existem muitas informações e nós vamos começando a fugir, a sair de um paradigma que não tem produzido saúde, nem saúde individual, nem saúde coletiva, nem saúde grupal, para caminhar para outras alternativas, que são alternativas aonde nós precisamos readquirir a nossa responsabilidade com nós mesmos e com o que nós plantamos aqui no mundo, né? Em vez de você deixar isso tudo na mão de um terceiro, para que quando você adoeça ele te ajude, você vai dentro desse paradigma
ser responsável pelo seu plano de saúde. Um plano de boa alimentação, de exercícios, de bom sono, de boas conversas, de boas leituras, de bom cinema, de poesia, de arte, de respiração consciente, oração, meditação, seja lá aquilo que você faz para entrar em contato com o todo e com o único. Se você precisar de ajuda, nós estamos aqui para ajudar. E se você está interessado nesses assuntos, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de ativar o sininho das notificações, deixa aqui o seu like, porque isso ajuda muito ao canal poder continuar produzindo conteúdo, e vamos nos ver em breve num novo vídeo falando sobre essas coisas. Eu queria deixar aqui para vocês as minhas saudações, desejar que vocês tenham muita luz para ver e muito amor para distribuir, e que vocês podem contar conosco do Grupo Kiron para irradiar essas informações e esses conhecimentos. Então até o próximo vídeo e nos vemos em breve.